Olha, na última semana, o Piauí tem registrado um aumento de cerca de 160% na taxa de ocupação de leitos clínicos destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19. O abandono de medidas preventivas, a baixa cobertura vacinal, principalmente a infantil, e a baixa adesão a doses de reforço são alguns desses fatores que vêm justificando esse aumento aí nos números. Mas o que será que mudou em relação a essa nova onda, essa nova fase da pandemia da Covid? Quem vai conversar com a gente a partir de agora e vai tentar nos explicar melhor esse assunto é o Dr. José Noronha, que é infectologista e é membro do COI aqui do estado e já está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, doutor Noronha. Boa noite, Eli. Obrigada pela gentileza aí de atender o nosso convite. Eu que agradeço. Doutor Noronha, a gente passou por um momento de muita calmaria em relação à Covid, à pandemia, e aí estamos percebendo uma mudança nessa perspectiva, que são os casos aumentando, hospitalizações, algumas mortes. O que está acontecendo? Eu enumerei aqui no início da nossa entrevista algumas questões, alguns casos. A gente pode considerar que seja isso? A questão das doses de reforço ou não? Sim, Eli, assim, na verdade são múltiplos fatores. O que acontece? Nós ainda não conseguimos vencer a Covid. E ela, cada vez que a gente evolui na vacinação, a gente evolui com tratamento, a gente evolui com novas formas de abordar o paciente, ela traz uma variante nova. Então, nós tivemos uma publicação, o último relatório do Instituto Todos pela Saúde, ele mostra que nós já estamos com mais de 90% das amostras de biologia molecular de Covid do país com as variantes BA4 e BA5, como se fossem filhas da Ômicron. Elas têm o que a gente chama de escape imunológico. Elas escapam tanto da vacinação com a vacina original, do vírus original, sim, quanto elas têm a possibilidade de escapar da imunidade gerada pela infecção. Não quer dizer que a vacina não serve, muito pelo contrário, ela serve muito. Tanto que outros países estão tendo ondas com essas mesmas variantes. A gente tem algumas características em comum dessas novas ondas. São mais curtas em duração, ao invés de durarem 3 meses, 4, 5 meses, normalmente 2 meses e pouquinho. É mais fraca, digamos assim? É mais fraca, digamos assim. Gera menos demanda por leitos de UTI, menos pacientes graves e menos óbitos. Mas não deixa de infectar as pessoas. Mas não deixa de infectar as pessoas. E aí qual é a nossa preocupação? É justamente com aquele pessoal que tem comorbidade, os idosos, os imunossuprimidos, que lá atrás eram a nossa maior preocupação no início da doença e que hoje ainda são. Por quê? Porque mesmo com a vacinação, eles têm uma resposta imunológica que não é tão boa quanto a de indivíduos jovens. E aí mesmo com as doses de reforço? As doses de reforço potencializam e melhoram essa resposta imunológica muitas vezes, principalmente Sim. quando você usa vacinas de tipos diferentes. Mas mesmo dessa forma, eles têm um risco ainda maior de desenvolver uma forma grave do que as pessoas mais jovens. E em relação ao que a gente estava citando, doutor Noronha, que as pessoas tiveram aquela falsa sensação de tranquilidade em relação à pandemia e relaxaram um pouco em relação às doses de reforço. O que aconteceu? Eu particularmente ouvi algumas pessoas comentando, não precisa mais tomar não, já estou vacinado. Não é assim, né? Não é assim. Na verdade, muito se estuda ainda com relação a essas doses de reforço. Provavelmente até o final do ano a gente deve ter novas vacinas já elaboradas diretamente para a variante Ômicron, atualizadas, por assim dizer. E aí a gente precisa que, conforme as indicações das agências regulamentadoras, CDC, Ministério da Saúde, as pessoas sigam o programa de imunização. Por quê? Porque é assim que a gente está garantindo manter a cobertura, a defesa contra o vírus. Lembrar que, por exemplo, o vírus da gripe, a gente vacina todo ano. Sim. A Covid, o coronavírus, ele tem mostrado essa capacidade de mutação muito grande. Então, só através da vacinação sequencial que a gente vai conseguir se proteger
de ter novas ondas com impactos terríveis como tivemos no começo da pandemia. Lembrar que o Brasil, diferente de outros países europeus, ele nunca cessou as ondas. Algumas pessoas definem a onda como você chega num pico, um platô, ela para de crescer e desce até você ter casos esporádicos. Talvez o Piauí seja o melhor estado com relação a esse comportamento, mas no Brasil como um todo a gente não chegou a ter casos esporádicos de Covid, a gente sempre teve uma frequência um pouco aumentada de casos. Nessa etapa em que nós estamos vivendo agora, os sintomas, eles são um pouco diferenciados do que naquele pico que a gente teve anteriormente? Hoje, assim, os pacientes que chegam hoje, uma das sintomatologias mais frequentes é a dor de garganta. Sim. Né? Então, antigamente era a febre, né, que hoje ainda está presente. Nós tivemos, da Delta para o início da Ômicron, muita frequência de alteração de paladar e olfato, sim, que agora não é mais tão frequente. Não ouve mais, né? Não ouve mais. Mas não quer dizer a interação do vírus com o hospedeiro é algo muito individual. Vão ter aqueles sintomas que são mais frequentes na população. Mas você pode ainda ver uma pessoa desenvolver uma forma grave, você pode ver ainda uma pessoa desenvolver uma alteração de paladar e de olfato. Isso é possível. É quase uma loteria, né? É quase uma loteria. Mas a recomendação do COI, de todas as autoridades de saúde, é se manter sempre vigilante e atualizar aí o cartão de vacinação, né? Não pode relaxar. Não pode relaxar. Assim, isso é muito importante. As pessoas têm que entender que essas recomendações, elas são dinâmicas. Então, nós relaxamos quando a pandemia nos permitiu relaxar. Só que, o que a gente está vendo? Os casos estão aumentando. Se a gente não fizer nada, as pessoas vão se contaminar cada vez mais e a gente pode chegar a ter uma evolução catastrófica. E é isso que a gente não quer. Então, é melhor voltar atrás e aprender a usar máscara em ambiente fechado. É melhor voltar atrás, voltar a andar com seu álcool gel, a higienizar as mãos. Você está gripado, evite de aglomerar, procure se testar, procure atualizar sua vacinação. São medidas que não impedem o funcionamento econômico da cidade. É melhor a gente ir atrás dessas medidas que são eficazes e a gente consegue combater a evolução da doença dessa forma, do que chegar a esperar estar uma situação de catástrofe em que a gente tenha que voltar atrás, reduzir eventos festivos, reduzir bares, assim, restaurantes. Que nós já passamos por né? isso que ninguém quer passar novamente. O senhor, como infectologista, como especialista da área, o que o senhor vê aqui para um futuro mais próximo em relação à pandemia? Nós vamos ter que nos acostumar a conviver com a Covid como se fosse um vírus da gripe? Como é que deve ser o nosso comportamento? Eli, acredito que a gente ainda vai viver alguns anos com a pandemia. Acho que Alguns não. Meu Deus. Calma. Por que eu estou dizendo isso? Porque depende do comportamento do vírus, que ele já mostrou que ele é capaz de mudar. Sim. Depende da facilidade de conseguir vacinas. E uma coisa que é evidente nesses 2 anos que a gente tem vivido é que com as vacinas tudo mudou, tudo melhorou. Mas a gente tem ainda 2 inimigos muito grandes. Primeiro, é a desinformação, a informação errada, então isso gera medo, gera essa preocupação que você falou no início. Não tem Covid, por que eu vou me vacinar? Quando é o contrário, eu tenho que me vacinar que é para não ter Covid, para continuar sem ter Covid. Sim. E o outro inimigo, na verdade, é a falta da universalização dessas vacinas. Então, países que têm um poder econômico maior conseguem adquirir mais doses, conseguem vacinar mais. Países que têm um poder econômico menor não conseguem adquirir todas essas doses e capengam muito na vacinação. E isso deixa mais fácil acontecer o quê? Aparecimento de novas variantes. Então, enquanto a gente não conseguir uma vacinação universal, de forma eficaz e com um tempo menor entre essas doses, a gente dificilmente vai conseguir controlar o surgimento dessas variantes. A gente está vivendo ainda há mais de 2 anos essa situação que tem a terminologia de pandemia pela OMS, mas que é muito grave. E o senhor acha que quando é que a gente vai poder ter uma perspectiva dela se transformar numa endemia, de ficar mais tranquilo para a gente? O que é preciso para a gente chegar lá? Tudo isso que a gente já falou.
né? Então, a adesão maior à vacinação, por exemplo, a segunda dose de reforço, a quarta dose, entre aspas. Hoje a gente ainda não chegou em 17% da população-alvo, né? Do boletim mais recente de hoje. Da quarta dose, Da né? quarta dose. Isso no Piauí, que tem uma adesão muito boa à vacinação. É a gente tem mais de 70% né? da terceira dose. Teve né? uma boa participação da população. A questão da universalização dessas vacinas, mesmo para os países mais pobres, por exemplo, a África, que foi onde essas variantes, filhas da Ômicron, surgiram, por assim dizer. E a conscientização da população que combater essa doença não é uma coisa que é restritiva e impositiva de um governo ou uma estratégia política ou do Ministério da Saúde. É algo que ou a gente faz e cada um faz a sua parte, ou a gente não vai conseguir efetivamente nos livrarmos. A gente vai ter períodos de calmaria e voltar a períodos em que a gente precisa ter mais cuidado. Mas o nosso objetivo principal é não voltar àquele caos inicial que aconteceu. É que até nesse momento aí do caos inicial, né, doutor Noronha, existia muito a questão do desconhecimento da doença, que nos assustava muito. Agora a gente já tem, não conhece completamente, é claro, tem os estudiosos ainda, mas nós já estamos num momento mais privilegiado, né? De saber lidar um pouco mais. Estamos num momento privilegiado de saber lidar um pouco mais com esses casos mais graves, que foi o que assustou. Acho que todos perderam alguém. Sim. Ou conheceram alguém que partiu por conta da Covid. Isso é terrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve tempo para construir vacinas, a gente teve tempo para conseguir medicamentos, né, que o Ministério da Saúde vai começar a distribuir algumas medicações, não vai ser indicação para todos, mas para uma população específica. Então, nesses últimos 2 anos, a gente evoluiu muito, evoluiu do zero, de uma doença que ninguém sabia o que era. E que o comportamento dela é bem diferente do comportamento de outros coronavírus que nós já conhecíamos. Ele era diferenciado e muito agressivo. Né? Exatamente. Em relação a... Eu já ouvi alguns comentários, doutor Noronha, em relação às vacinas, que a pessoa fez uma mistura, né? De marcas e que estaria supostamente mais protegido por conta disso, que tomou Coronavac, que tomou AstraZeneca a segunda dose, que tomou Pfizer, depois Janssen. Tem alguma coisa a ver ou é folclore? Não é folclore, por incrível que pareça, não é folclore. O que aconteceu? Isso foi estudado porque nós não temos vacinas suficientes para todo mundo. Se nós tivéssemos todas as vacinas em dose suficiente para a população do planeta inteiro, a gente ia escolher a melhor vacina. E aí a gente ia comparar. Mas a gente não tem. E todas elas têm eficácia suficiente para serem aplicadas e gerar imunidade. Então, a partir do momento que isso aconteceu, que foi identificado isso, começou-se a estudar o uso heterólogo de vacinas, que é o que a gente chama, essa mistura de vacinas. Então, você faz o esquema inicial com uma delas, faz o reforço com outra, pode fazer o segundo reforço com outra. E os estudos iniciais que nós temos mostram que realmente quando você muda tecnologia de vacinas, eu tenho tecnologias diferentes em cada vacina dessa. Quando eu misturo, eu tenho uma resposta imunológica muito maior do que quando eu uso de forma seriada a mesma tecnologia de vacina. Ah, sim. Então, não é de todo errado, né? Não é de todo errado pensar assim, por incrível que pareça. A gente vai ter aí, já estamos na segunda dose de reforço, que é a quarta dose. Já vamos ter aí uma perspectiva de quinta dose ou não? Tá, quinta dose. A gente não tem estudo, não tem evidência ainda. Há muito que se discutir. Ela provavelmente vai vir em algum momento. Isso, com certeza, isso vai acontecer. Hoje nós temos um estado no país que começou a aplicação dessa quinta dose, mas a recomendação do Ministério da Saúde até agora permanece a mesma, é a segunda dose de reforço, então eu tenho primeira e segunda dose para vacinas como Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. Sim. E aí eu começo a primeira dose de reforço, segunda dose de reforço, então dariam 4 doses. Isso nós já extrapolamos para a população em geral. Órgãos internacionais como o CDC americano, eles recomendam essa quarta dose especificamente para indivíduos idosos e imunossuprimidos. Mais frágeis, que né? Teoricamente eles têm uma resposta imunológica menor e por um período de tempo menor, que duraria aí por volta de 3, 4 meses.
Essa resposta imunológica que a gente tem, esse intervalo de 4 meses entre as doses que está sendo estabelecido, é uma tendência que ele se reduza, que ele permaneça assim, que ele estabilize nesses 4 meses, ou nós vamos ter que apertar ainda mais as doses? Isso depende das variantes que aparecerem. Por exemplo, se nós essa nova versão de vacinas que está por aparecer aí, elas são direcionadas para a Omicron original, que já tem um tempinho. A gente já teve a Omicron original, que era a BA1, a gente já teve a BA2, estamos agora BA4 e BA5. Então, Meu Deus. exatamente. Então, provavelmente a resposta contra essas variantes atuais não vai ser tão boa quanto o estudado para a variante original. Então, isso tudo depende de aparecimento de novas variantes e de escape delas à tecnologia vacinal. Se isso não acontecer, se eu não tiver uma nova variante com um novo escape, a tendência é o contrário, é que esse intervalo de vacina seja prolongado, porque aí eu consigo gerar uma resposta imunológica melhor, com efetividade maior àquele tipo de vírus específico. Tipo a vacina da gripe, tipo né? a vacina da gripe, que a gente toma uma vez. 11 meses, né? A gente toma antes do período sazonal de surto de gripe. Né? Então, sempre a gente tem uma sazonalidade, ou seja, eu tenho surtos que repetem no decorrer do ano, né? do tempo, né? Anualmente. E aí, antes desse surto, é feito um estudo, uma análise de qual o tipo esperado de vírus da gripe que vai aparecer, e aí a gente se vacina contra aqueles tipos específicos. Eu queria que o senhor já deixasse aí para a gente, doutor Noronha, uma mensagem de reforçando a importância de atualizar esse calendário de vacina para que a gente consiga se manter estável, né, nesse momento, que nós vivemos já um momento bem melhor do que agora. Sim, com certeza. Né, de muita estabilidade e agora estamos retrocedendo um pouco por conta da teimosia aí de algumas pessoas em resistir ao reforço, né? Isso é fundamental. Então, assim, gente, não precisa de muita coisa. Nós ainda estamos em uma situação confortável, entre aspas, comparada com todo o caos que já foi vivido. Mas a gente não quer voltar àquela situação. E é muito simples para a gente não voltar. Usar máscara, higienizar as mãos, procurar atualizar o seu cartão de vacina, isso é o mais importante. E se você estiver doente com sintomas gripais, procure se testar. Em relação às crianças, a gente tem aí muitas dúvidas sobre a questão das doses de reforço, das idades. Quais são as últimas informações sobre esse assunto? O que já está sendo mais atualizado para elas? Tá, o que nós temos até agora? Nós temos o esquema completo para crianças acima de 5 anos, que ele é eficaz inclusive contra essas variantes, tá certo? E nós estamos aí em uma perspectiva, já foi aprovado nos Estados Unidos, o esquema com a Pfizer, uma dose menor de Pfizer, são 3 doses na verdade, para crianças de 6 meses a 5 anos, que já foi aprovado por unanimidade com os dados que a empresa levou ao Centro de Controle de Doenças, e provavelmente essa documentação vai chegar aqui no país e isso vai ser aprovado para que seja posto em prática também. Então, graças a Deus, a gente está muito perto de conseguir a vacinação para os nossos menores que estão sob risco de ter formas graves também. É uma proteção a mais para todos, né? Doutor Noronha, a gente queria agradecer muito aí sua participação mais uma vez, sempre com muita informação importante sobre a doença e reforçar ainda mais, né? Não custa nada, já passamos pelo pior, estamos numa fase melhor, é só dar uma caprichada aí na vacinação que a gente consegue estabilizar e sair dessa, né? E sair dessa e voltar a liberar máscara em ambiente fechado. Que é o grande desejo da população de todos modo nós. geral, né? Você vê que nós estamos aqui em 3 do estúdio, eu, cinegrafista, doutor Noronha, e ele de máscara. O senhor se contaminou novamente, né, doutor Noronha? Tive Covid novamente, graças a Deus, e a vacina foi leve. Tranquilo, né? Tranquilo. Graças a Deus. A gente está tendo aí, no Piauí e no Brasil de modo geral, muitas pessoas pegando pela segunda, pela terceira vez, né? Mas só que já numa situação mais tranquila, né?
Isso é interessante, porque assim, a nossa preocupação é o surgimento de forma grave, evolução, precisar internar numa UTI ou o risco de morte. Mas tem outra coisa que é a Covid longa, que é a sequela que a Covid pode gerar no nosso corpo ao longo do tempo após a infecção. E a gente já tem evidência que a Covid ela é como se fosse uma pontuação de inflamação do nosso corpo. Isso, ao longo do tempo, pode trazer ou descompensar outras doenças, como hipertensão, diabetes. Eu, por exemplo, depois da primeira vez que eu tive Covid, eu virei hipertenso. Eu não era hipertenso o senhor não antes, era, não né? era. Então, assim, isso além de síndromes demenciais e outros problemas de saúde. E pode ser que as reinfecções, e por isso que é tão importante a vacinação. Eu vou ter uma gripe, então não tem problema eu ficar sem máscara? Não, tem problema sim. Então, a gente não sabe como que vai ser o comportamento na população de nós que tivemos a doença mais de uma vez, quando nós fizermos nossos 60, 70 anos. Daqui a algum tempo, Daqui a né? algum tempo. O que isso vai trazer de consequência para a gente? São as sequelas aí da Covid que realmente estão trazendo muita preocupação. E a gente tem visto aí, né, doutor Noronha, muita gente com problemas respiratórios, com várias sequelas adquiridas aí por conta da doença, que fica aí também como um grande alerta. Procurar vacinar, procurar seguir aí todas as orientações, porque ainda não acabou. Não, ainda não acabou, infelizmente. Doutor Noronha, a gente queria agradecer demais sua participação aqui no Canal Saúde, sempre com muita informação importante, um alerta muito importante para a população, que a gente não volte, né, àquele momento de 2020, Deus me livre da gente ter que fazer todo aquele sacrifício. E para isso basta pequenas atitudes, né? Exatamente. De se vacinar e continuar mantendo os hábitos de higiene. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, Li.